Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda no nosso vídeo de hoje, que vamos falar sobre as deduções do Carnê-Leão. Mas antes eu queria só trazer um pouquinho aqui o que é o conceito do Carnê-Leão, que a gente já viu em alguns vídeos anteriores, mas só para poder exemplificar aqui no nosso assunto, certo? Então, o Carnê-Leão é aquele sistema da Receita Federal onde a gente vai apurar o imposto de renda de pessoa física, tá? Daquela pessoa que trabalha como autônomo, pessoa física, e atende outras pessoas físicas. Se passar ali do limite de isenção do imposto de renda, que é R$ 1.903,98, precisa fazer o preenchimento do Carnê-Leão todos os meses para gerar a guia do imposto de renda para pagar, para ficar ok com a Receita Federal, certo? Então, essa é uma versão resumida do que é o Carnê-Leão, tá? E agora a gente vai ver que o Carnê-Leão, né, aquele sistema, ele tem algumas questões que a gente consegue deduzir dele, ou seja, a gente consegue abater o valor do imposto a pagar, tá? É o que a gente vai ver agora. Então, o Carnê-Leão em si, ele tem basicamente 4 formas de conseguir deduzir o imposto, porque o Carnê-Leão vai ter lá no cantinho esquerdo do sistema, onde você vai preencher os seus recebimentos e os seus pagamentos. Então, você vai colocar todos os recebimentos direitinho naquele campo e depois tudo que tiver de pagamento vai colocar também. E são esses pagamentos que a gente vai ver agora, tá? Que são naquele campo de pagamentos que é onde vai deduzir o seu imposto de renda. Se você não tem nenhuma despesa, não tem nada que dê para comprovar, aí vai preencher só lá o recebimento e aí não vai ter essa dedução. Mas se tiver despesas que estão aqui agora no material, você vai conseguir abater o imposto, tá? Então, assim, as deduções do Carnê-Leão, elas começam aqui com essas 4 principais. A contribuição previdenciária oficial, tá? Que é o INSS que você paga como profissional autônomo, você consegue deduzir aqui, colocar lá na aba pagamentos, né? Contribuição previdenciária oficial, e ele vai abater o valor do imposto, tá? Que eu digo abater é diminuir, certo? Se você tinha R$ 500 para pagar e teve alguma dessas despesas de dedução, você vai pagar talvez 300, 200, 150, enfim, vai pagar o que o sistema calcular para você depois dos montantes totais, certo? Então, a contribuição previdenciária oficial, depois a gente tem os dependentes, se você tiver dependentes, você consegue abater R$ 189 por cada um deles a partir de 2021. Se você paga a pensão alimentícia, tá? De acordo com as normas do direito da família, tem que ser via judicial aqui, também você consegue abater esse valor. E o seu livro caixa, que agora a gente vai abrir aqui, ramificar, para ver quais são as deduções do livro caixa. Mas então aqui, tá? Diretamente do Carnê-Leão, você consegue abater essas despesas aqui, contribuição, os dependentes, a pensão e depois o que estiver em livro caixa. Se você não tem livro caixa, aí você pode abater somente essas 3 despesas aqui, certo? Então, isso aqui você vai colocar lá no campo de pagamentos, tá? Vai ter um campinho, você vai abrir, vai incluir outro pagamento e vai selecionar qual é o tipo de despesa que você está colocando ali. E aí vai aparecer aqui contribuição, dependentes, pensão, tá? E aí depois a parte do livro caixa, as despesas dedutíveis e não dedutíveis, certo? Então, essas 4 aqui são as principais deduções que a gente consegue abater do Carnê-Leão. Agora, se você tiver essa 4ª aqui, que é o livro caixa, você consegue abater mais despesas, tá? Porque o livro caixa é aquele livro, né, já diz, onde você vai anotar todas as suas receitas, né, todo o seu faturamento, todas as suas despesas, e o sistema vai calcular ali qual é o valor do imposto que vai sobrar nesse meio, certo? Então, agora vamos ver quais são essas despesas que estão dentro do livro caixa que a gente pode usar para deduzir o valor do imposto, tá? Dentro do livro caixa vão ter despesas dedutíveis e as não dedutíveis, tá? Daqui a gente vai falar das dedutíveis que você pode usar para pagar menos imposto. Então, aqui a gente tem também 3 principais grupos, tá? Remuneração de terceiros com vínculo empregatício e os respectivos encargos trabalhistas, tá? Caso você tenha algum funcionário registrado, emolumentos pagos a terceiros e as despesas de custeios necessárias para a percepção da receita, ou seja, quais são aquelas despesas que você precisa e imprescindível gastar para poder atuar, tá? E aqui a gente ramifica então para essa outra questão. Participação de congressos, seminários, tudo isso tendo a ver com a atividade de você, tá? Da sua profissão como autônomo. Então, precisou aí fazer um congresso, um seminário por conta da profissão? Beleza, pode colocar. Benfeitorias no imóvel alugado, se você aluga uma sala, se você aluga um escritório, consultório,
Fez alguma reforma, pode utilizar para bater. Se você atua no seu imóvel residencial, né, trabalha home office, você pode usar a quinta parte das despesas da sua casa, tipo internet, telefone, aluguel, luz, para poder abater aqui. Então, digamos que a sua conta de luz lá deu R$ 100. Você vai dividir por 5 e vai usar uma parte dela que seria 20, né? Que aí 20 vezes 5 daria os R$ 100. Então, quando for a sua residência própria, né, do profissional home office, digamos assim, você pode usar a quinta parte dessas despesas, tá? Lembrando que são despesas que você precisa para trabalhar, não é qualquer despesa da casa, tá? Depois, despesas com propaganda relacionada à atividade. Você vai fazer um site, vai fazer um anúncio no Facebook, vai fazer qualquer propaganda que seja em relação com a sua profissão, pode colocar também como despesa que você teve da profissão, tá? Assinatura de publicações, compras de roupas, se a sua profissão exige, por exemplo, quem é enfermeiro, quem tem alguma profissão que exija um determinado uniforme, pode colocar aqui também. Contribuições de sindicatos, né, os conselhos de classe, pagamento lá da anuidade também, né, algo imprescindível para você trabalhar, pode colocar aqui, e pagamentos feitos a terceiros, né, que tem um vínculo empregatício com você. Então, essas aqui são basicamente as principais despesas que você pode utilizar para abater. E aonde que você vai colocar essas despesas no Carnê-Leão? No mesmo lugar onde você colocou essas outras aqui direto dele, tá? Vão ser todas lá na aba de pagamentos. Você vai selecionar a despesa, né? Tem o livro caixa ali que tem as contas, você pode mexer, pode alterar nas contas, ali o nome e tudo. E aí vai selecionar o tipo de despesa, vai colocar as informações que o sistema está pedindo e ele já vai calcular isso aqui como um valor para abater, né? Para diminuir o valor do imposto que você tem a pagar de renda, certo? Lembrando, gente, que todas essas despesas aqui, elas precisam estar no CPF do autônomo e precisa guardar por pelo menos 5 anos os comprovantes, as notas fiscais dessas despesas aqui, tá bom? Então, vamos fazer aqui um resumão, porque eu sei que é bastante conteúdo, tá? Para vocês conseguirem entender de uma vez por todas como é que funciona essa questão aqui das deduções do Carnê-Leão, tá? Vamos lá, então, para o resumão. Deduções do Carnê-Leão. Diretamente no Carnê-Leão, tá? Você pode abater a Previdência, seu INSS, os seus dependentes, se tiver, pensão alimentícia, se você paga utilizando as normas, né, do direito da família e as questões judiciais, e o livro caixa, certo? Esses aqui vão ser deduzidos direto. Se você não tem um livro caixa, não precisa colocar lá toda a escrituração de receitas e despesas, uma por uma. Você vai colocar as suas receitas todas e aí depois vai informar essas aqui, então, caso você tiver na aba de pagamentos. Agora, se você tem bastante despesa, né, tem ali um livro caixa, quer fazer o livro caixa para deixar tudo certinho, bonitinho, aí você pode usar, então, as outras despesas que competem o livro caixa. O livro caixa ele está dentro do Carnê-Leão. É onde você vai informar tudo que você recebeu e tudo que você pagou ali de acordo com a sua profissão, tá? Então, a gente tem as remunerações de terceiros, se você tem algum empregado, algum funcionário, emolumentos, que você pagou a algum terceiro, e todas as despesas de custeio, tá? Despesa de custeio, então, é aquela que você precisa para trabalhar. Não pode ficar sem, senão você não consegue trabalhar. E aí, aqui, então, eu lhe cito algumas despesas que podem ser deduzidas do Carnê-Leão, tá? Diretamente pelo livro caixa. Então, tudo que você receber de faturamento vai na aba rendimentos, né, ali de recebimentos, e ao que for de despesa, tanto do livro caixa, quanto essas aqui direto do Carnê-Leão, vão na aba de pagamento. Aí você vai selecionar, quando abrir lá no Carnê-Leão, vai ter uma série de despesas ali que você pode utilizar. Cuide sempre as que dizem dedutíveis e as que diz não dedutíveis, tá? Só use ali para bater o imposto as dedutíveis, certo? Então, esse é o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho mais sobre as deduções do Carnê-Leão. Se você ficou com alguma dúvida, né, tem alguma pergunta, pode deixar aqui embaixo no comentário dos vídeos que eu volto para responder, tá bem? E até o próximo vídeo.